Jeremias, capítulo 18. Nos diz assim a palavra do Senhor nessa noite. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como vasos de barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Feche os seus olhos. Esse é o momento de você colocar a sua mão sobre o seu coração e poder, no seu íntimo, celebrar, dizendo: Senhor, eu consegui vir. Eu estou aqui. Isso é obra de Deus na sua vida. Você conseguiu vir novamente. Olha que coisa linda. Olha que coisa majestosa. Agora você pode agradecer a Deus no seu íntimo, pedindo para que Ele fale uma vez mais no seu coração, porque Ele te permitiu chegar novamente, uma vez mais a esse lugar. Ó Deus, nós celebramos, nós já adoramos ao Senhor por meio dos cânticos espirituais. E agora nós te pedimos, nós desejamos muito ouvir a Tua voz, comunicar aos nossos corações, da forma doce, da forma tão verdadeira e autêntica que só o Senhor pode fazer. Que o Senhor possa vir do mais jovem, Senhor, ao mais experiente. Que o Senhor possa vir daquele que veio de mais próximo até aquele que veio de mais distante, mas que o Teu Espírito o colocou aqui nesta noite. Ele possa ser alimentado pelo Senhor, porque o Senhor tem um verdadeiro alimento para a sua alma. E é isso que nós te pedimos, pelo nome do Senhor Jesus, desde já, repreendendo toda a seta do adversário das nossas almas. Possa tudo aquilo que não vem do Senhor ser vencido agora, tombado pelo poder que há em Ti, e que o Senhor possa cumprir o Teu bom propósito em cada coração presente aqui nessa noite, em cada alma que o Espírito Santo colocou neste lugar nessa noite. Essa é a nossa oração, pelo nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar. Texto conhecido, profeta muito conhecido também, Jeremias. Eu não sei como que você se autodefine enquanto pessoa, enquanto perfil, enquanto personalidade. Jeremias, ele era um homem muito pacato, um homem tímido, um homem que gostava mais de viver nos bastidores. Eu não sei se você tem esse perfil de viver nos bastidores. Não sei se você é aquela pessoa que mais gosta de comunicar com a escrita e é de falar pouco. Jeremias, ele tinha uma influência muito grande, foi chamado muito cedo ao seu ministério. Mas ele era aquele tipo de pessoa que não gosta de aparecer. Que fazia muito, que tinha vida, comunhão com Deus, mas que atuava nos bastidores. Às vezes é assim. Tem pessoas que aparecem muito pouco, mas que faz tanto para Deus. E Jeremias era esse homem. E é interessante, chega um momento das nossas vidas que Deus nos chama para algo mais. E esse algo mais de Deus para as nossas vidas, às vezes nos deixa perplexo. Nós olhamos para aquilo que Deus nos chamou e nós perguntamos: será que eu vou dar conta mesmo?
Será que eu sou capaz? Às vezes Deus nos dá desafios tão, de fato, desafiador, né? Que a gente olha e diz, meu Deus, vai dar certo. Eu quero dizer para você que se Deus te chamou, se Deus colocou uma mensagem no seu coração, se Deus colocou um propósito no seu coração, vai dar certo. Vai dar certo, porque ninguém pode ofuscar ou frustrar os planos de Deus. Ele é o maior, Ele é o todo-poderoso, não há nada impossível para Ele. Ele tem sonhos que são maiores do que os seus. E nós precisamos ancorar o nosso coração nessa convicção. Mas primeiro, eu gostaria de deixar 2 leis para você. 2 leis que você não pode mudar. 2 entendimentos que, se você tiver e aplicar à sua vida, você vai compreender um pouco mais acerca de Deus. Primeiro, nós precisamos entender que Deus, Ele é o Criador e que nós somos a sua criação. Você não pode perder esse entendimento. Quando você perde o entendimento de que Deus é o Criador e que você é a criação, você tende a inverter os papéis. E aí tem uma zona de perigo muito intensa que você pode enfrentar. A segunda lei é, você é o barro e Deus é o oleiro. Não é você que diz o que você quer ser, espiritualmente falando. Quem está nas mãos de Deus precisa se sujeitar à sua vontade e confiar, e entender que o que Ele vai fazer de você é o melhor. E você precisa crer nisso. Quando você acredita nos propósitos de Deus para a sua vida e que Ele está formando você, a vida passa a ter um sentido diferente. E nós vamos, de uma forma muito dinâmica, passar em alguns aspectos, mensagens que estão contidas nesses versículos. Eu tenho certeza, olha, eu estou pregando nesse contexto hoje. Mas se terça-feira, sabe, o pregador da noite vir pregar Jeremias 18 novamente, Deus vai dar uma nova mensagem. E se no próximo domingo o pregador usar esse texto, Deus vai dar também uma nova mensagem. Sabe por quê? Deus é fonte inesgotável. E isto é maravilhoso. Mas nessa noite, pela misericórdia, a mensagem subordinado ao Senhor está comigo, pela misericórdia de Deus, e Deus tem alguns aspectos para falar a sua vida por meio da minha vida. A primeira está no verso de número 1, na parte A do verso. O texto vai dizer, esta é a palavra que veio a Jeremias. Logo nós entendemos que Jeremias recebeu uma mensagem. O que você faz quando você recebe uma mensagem? Pode ser uma mensagem do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu tio, do seu patrão. O que você faz quando você recebe uma mensagem? Toda mensagem tem um objetivo. Toda mensagem tem uma meta. Toda mensagem tem uma direção. E Deus estava chamando Jeremias para dar a ele uma mensagem. E eu citei exemplos terrenos, mas talvez você também tenha recebido uma mensagem de Deus para a sua vida. E eu pergunto, o Espírito de Deus pergunta para você nesta noite, meu filho, minha filha, o que você tem feito com a mensagem que eu tenho te dado? Às vezes você tem ouvido a mensagem de Deus por meio de um programa de televisão. Talvez em momentos como este que você está vivendo aqui. Mas de algum modo você tem recebido uma mensagem de Deus para a sua vida. E é importante saber o propósito da mensagem de Deus para nós. O verso de número 2 vai nos dizer que essa mensagem, ela vem no imperativo. Ela vem em uma forma de ordenança. Eu não sei se em algum momento o seu chefe,
o seu líder imediato chegou para você e disse assim: Mário, eu preciso disso urgente, prioridade total. Por favor, foque nisso. O que é que você vai fazer com essa mensagem? Vai chegar um monte de gente, vai te pedir um monte de outras coisas, mas você disse: olha, eu estou com uma mensagem do patrão aqui, algo que não pode deixar de ser feito. Eu estou focado nisso nesse momento. Darei suporte a você, mas o objetivo é fechar esta meta. Às vezes, querido, você está em meio a tantas ordenanças, a tantas necessidades, e você não consegue resolver nada. Israel tinha um monte de problema, mas Deus estava focado em uma condição, a condição em que Israel estava destituído da sua presença. Estava mergulhado em um monte de coisa que não agradava a Deus. E aí vem a ordem do Senhor dizendo: olha, vá à casa do oleiro. Talvez chegar aqui para vocês e dizer: é algo simples. Deus pediu só para ir à casa do oleiro. Ei, eu vou chamar você um pouco para a história bíblica. A casa do oleiro ficava no Vale do Inom. O Vale do Inom era onde tinha uma divindade pagã, a Amonita, em que todas as famílias pagãs pegavam os seus filhos primogênitos e sacrificavam a este deus, Moloque. Então, quando Deus ele chega para Jeremias e diz assim: dispõe-te, esforça-te e vai até a casa do oleiro, Deus estava pedindo a Jeremias para executar uma missão difícil. E aqui eu logo entendo que aquilo que é necessário não é só aquilo que nós queremos fazer. Existem coisas que nós não gostamos de fazer, mas elas são essenciais para a nossa vida. E você precisa fazer. E não são poucas. E é interessante, naquele lugar, chamado como Tofote, lugar do fogo também, ficava uma imagem, gente. A imagem deste deus Moloque era semelhante à imagem de um bezerro, erguido com as duas patas dianteiras para frente. E ali tinha fogo. E as crianças primogênitas eram lançadas sobre ele. Jeremias poderia dizer: eu não quero ir nesse lugar. Eu não tenho parte com esse lugar. Mas ele não questiona Deus. Por mais estranha que tenha sido o pedido e a vontade do Senhor para ele naquele momento, ele escolhe obedecer. Às vezes, nos lugares mais inesperados, Deus fala contigo. Às vezes você senta para almoçar em um lugar e Deus fala com você. Você sai para resolver coisas que não tem nada a ver com a sua vida espiritual. Deus usa uma situação para falar com você. Às vezes você tem um desafio, sabe, para o dia seguinte, fala: eu não queria ir resolver aquilo amanhã. Mas você sabe que é necessário. E quando chega lá, Deus faz maravilhas para você. A vida é assim, nós não fazemos somente aquilo que queremos fazer, nós fazemos aquilo que é necessário ser feito. E é interessante que quando ele obedece, ainda no verso 2, na parte B, ele vai dizer que ele iria ouvir a mensagem do Senhor para a vida dele. Deus tem uma mensagem para a sua vida. Uma mensagem que precisa ser ouvida por você. Sabe, a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Deus está te dando a graça de ouvir a palavra dele. A palavra dele é vida. A palavra dele é alimento para a sua alma. Existem milhões de pessoas ao redor do mundo que gostaria de estar no lugar onde você está agora, sentado livremente, ouvindo a palavra de Deus, mas elas estão impedidas. A palavra do Senhor, ela representa pérolas para a sua vida, para a minha vida.
ela é verdadeiro alimento, ela restaura o coração, restaura a alma, sabe? Liberta você dos seus cativeiros, ela anima você a continuar crendo na esperança que é Jesus. Essa é a palavra de Deus. No terceiro versículo, nós vamos ver algo interessante, fruto de uma obediência. O verso terceiro vai nos dizer: então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Olha só, então fui à casa do oleiro. Sabe o que é que eu entendo aqui, querido? Quando nós decidimos obedecer a Deus, Deus se revela para nós. Ele obedece, ele se dispõe, vai à casa do oleiro. E quando chega naquele lugar, ele vê o oleiro atuando, operando com o seu talento. E aquele oleiro representava Deus. Talvez você tenha orado, pedido tanto: Deus, opera na minha vida, atua na minha vida. E é bem possível que Deus já esteja atuando na sua vida e ainda assim você não tenha percebido. Sabe por quê? Às vezes nós estamos cheios de tantas coisas e estamos com tão pouco de Deus. Se você estiver disposto a obedecer, Deus vai se revelar em seu favor e você vai ver, ainda que nos dias remotos, ainda que em meio às circunstâncias adversas, Deus trabalhando por meio da sua vida para comunicar a você. Eu queria que você batesse, se você tiver a liberdade, no ombro da pessoa que está do seu lado e falasse assim, ó: descanse o coração, Deus está trabalhando. Essa é uma palavra profética. Deus está trabalhando. Descansa o coração, por favor. Sabe, querido, o desespero não leva a nada. O desespero só nos leva a tomar decisões que vai nos causar dor. Olha, quando você dispõe-te a obedecer a Deus, pode ter certeza, é certo, Deus vai se revelar a você. Deus vai te dar a estratégia certa, Deus vai comunicar da forma que você, sabe, precisa para ser vitorioso. Deus vai fazer, porque os planos de Deus são maiores do que os seus. E é interessante, a mensagem ela continua sendo entregue ao profeta. O verso de número 4 vai dizer algo que ninguém quer que algo se estrague em suas mãos. Mas o texto vai nos dizer: o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Olha só. Como que pode, pastor? O oleiro não é Deus? Como que alguém se estraga nas mãos dele? É polêmico, mas eu preciso dizer para você sobre a vontade permissível e a vontade soberana de Deus. Pense aí no dia mais feliz da sua vida, no dia que você teve mais alegria. Em Cristo, em Deus. Essa é a vontade soberana dele. Agora pense num dia fatídico que talvez chegou, foi aquele dia em que o seu filho esteve muito doente, que você olhou e disse: não, por favor, se possível for, vai ser eu dou a minha vida por ele, eu dou a minha vida por ela. Ou qualquer outra situação, vontade permissível. Só que o contexto aqui é muito mais profundo que isso. O vaso que estava nas mãos do oleiro, ele se desfaz, porque aquele vaso, ele estava representando Israel. Israel estava distante da vontade de Deus, Israel estava distante da comunhão com Deus, e a mensagem que Deus queria dar para o profeta era: eu posso tornar nova todas as coisas. O cenário estava tão caótico que nem o profeta estava acreditando que seria possível aquele povo, de bom grado, tão logo, voltasse para Deus novamente. E talvez agora, enquanto eu falo, você faz uma autorreflexão, você olha para dentro de você mesmo e você
se depara com as suas falhas, você se depara com as suas faltas, você se depara com as suas limitações, você se depara com tantas vezes que você buscou fazer o certo, mas a circunstância foi mais forte e você escolheu fazer da forma errada e você colheu os frutos por ter optado fazer da forma errada. Sabe, querido, o barro, quando ele está na mão do oleiro, antes de ir para a roda onde ele faz o vaso, ele tenta tirar ao máximo as impurezas do barro. É sovar o barro, ele vai batendo, vai virando, e aí vai tirando, vai aparecendo as impurezas. Mas às vezes algumas dessas impurezas ela passa despercebida e vai para a roda. A impureza ela danifica o vaso. E tudo aquilo que nós buscamos, que não é de Deus para as nossas vidas, pode ter certeza, vai danificar a sua vida. Vai estragar a sua vida. Você vai tirar um proveito, mas aquilo não vai ser duradouro. Deus, Ele quer, querido, que você viva bem diante dEle todos os dias. Sabe, a vontade do Senhor é que você chegue em casa, pegue o seu travesseiro e você consiga dormir em paz. Deus, Ele não quer que você seja vítima dos ataques do adversário, acusando a sua vida acerca dos seus erros. Deus, Ele quer restaurar a sua vida por completo, te dar um sonho novo, te dar um projeto novo, porque você está em formação na mão dEle. Quantas pessoas pararam porque disse, olha, eu não vou tentar novamente. Eu já tentei, mas não deu certo. Talvez tenha um coração queimando para fazer uma aliança com Deus. Não fala, não consigo. Eu tinha 18 anos quando eu recebi ao Senhor Jesus no meu coração. Eu tinha um monte de coisa, mesmo naquela época, gente, eu tenho só 44 anos. Eu falo aquela época, o pessoal vai achar, e se fosse, eu assumiria com o maior prazer. Eu queria estar com 60, sabe? Importante é estar com o Senhor. E naquele mesmo período, as pessoas, sabe, me ofereciam tantas coisas, mas Deus já tinha um plano maravilhoso para a minha vida. E as pessoas achavam que era loucura, mas eu escolhi Jesus. E eu estou aqui, sabe? Deus tem realizado os propósitos dele na minha vida. Deus me deu uma família linda. Deus me deu vidas para caminhar comigo. Isto é maravilhoso, isso não tem preço, sabe? Os maiores sonhos, querido, não são os sonhos que nós idealizamos no nosso coração. Os maiores sonhos são os sonhos que o Senhor idealiza para a sua vida. Tome posse disso. Viva na essência da provisão de Deus. Viva na essência do cuidado de Deus. Ele quer refazer você. A parte B desse verso vai dizer que o Senhor, Ele refaz. Deus pode refazer. Quantas pessoas com sonhos destruídos, com esperanças que estão sepultadas, eu quero dizer para você nesta noite, não morreu, Deus pode refazer. Não acabou, você pode recomeçar. Deus é Deus também de recomeço com a vida daqueles que temem a Ele. E isto é maravilhoso. Ao verso de 5 e 6, nós enxergamos uma promessa. Até então, era o Senhor falando diretamente ao coração do profeta, agora ele vai abrir, ele vai jogar para fora, vai dizer, olha, verso 5, então o Senhor dirigiu minha palavra, novamente, ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor, como barros nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Eu te convido nesta noite a descansar debaixo do cuidado perfeito do Senhor. Ele é o seu Pai, Ele é o seu provedor, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus e Ele é o maior. Sabe, a palavra do Senhor vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 37, que não há nada impossível para Deus. Vamos ler junto aqui? Você crê nessa palavra? Você precisa descansar debaixo dessa palavra.
Eu poderia continuar falando um monte aqui para você acerca do trabalhar de Deus com essa matéria que é o barro, que sou eu, estou você, e é você. Eu poderia continuar dando tantos exemplos bíblicos, mas importa dizer, querido, que Deus, Ele se importa contigo. Deus tem um plano perfeito para o seu coração. Você não é o que as pessoas dizem que você é o que Deus quer que você seja. E você vai descansar o seu coração nesse propósito, porque Deus tem colocado uma mensagem no seu coração, Deus tem comunicado em tua vida, e essa mensagem, ela é poderosa para cumprir o propósito do Senhor, e você vai descansar o seu coração nela. Nós vivemos um mundo de muitos desafios, um mundo onde as pessoas têm sofrido com uma das piores enfermidades, a ansiedade. Muitas vezes também um complexo de inferioridade, a baixa autoestima, mesmo sem ser. Eu quero dizer para você, eu prego a um povo livre nessa noite. Você é livre, você é do Senhor. Deus preparou um futuro certo para a sua vida. Você descansa nele. A palavra diz que aqueles que estiverem firmados na rocha não vão sofrer grandes abalos. Os dias podem ser maus, mas quantos estão em Cristo? Levante a mão. Os dias são maus, mas você está em Cristo. Os dias são maus, mas você e a sua casa estão determinados em servir ao Senhor. E o Senhor, Ele está estendendo a sua mão sobre a sua vida, sobre a sua casa. E você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou.